Milão. O meu convidado, Adolfo Mesquita Nunes, o secretário de Estado do Turismo, começava exatamente por esta questão. Porquê é que não vamos à Expo de Milão? Bom, está a perguntar ao secretário de Estado do Turismo, é saber se essa exposição é relevante do ponto de vista do turismo. Turismo, claro, e, portanto, não tem sido hábito do turismo apoiar financeiramente estas exposições. Aquilo que nos interessa é direcionar os nossos apoios para aquilo que efetivamente tem possibilidade de atrair turistas. E as referências a que a reportagem falava à cidade do Porto, na imprensa internacional, vêm precisamente dessa nossa estratégia de passar a gastar as verbas, a trazer os jornalistas estrangeiros a Portugal e, sobretudo, a espalhá-los pelas várias regiões, com especial incidência na região do Porto e Norte, porque era a região que claramente menos conhecida era e que mais expectativas tínhamos de crescimento. E os resultados estão à vista. O Porto tem aparecido na imprensa internacional por todo o lado, com muitas referências, e de facto está a crescer. Repare, para um turista, pense em si como turista, segue os roteiros das exposições internacionais ou vendo duas ou três boas reportagens? Estamos a falar na Europa, não estamos a falar na Expo de Xangai ou não estamos a falar noutra qualquer. É na Europa, está aqui ao lado. Mas do ponto de vista de promover o destino Portugal enquanto destino turístico... Mas não será estranho para quem passei nessa exposição dizer, e onde é que está Portugal? Repare, Portugal está presente na imprensa internacional, graças à nossa estratégia, diariamente, pelos melhores motivos. E, portanto, é mais compensador do ponto de vista orçamental do turismo, só estou apenas a falar do ponto de vista turístico. Deixo de fora outro tipo de representações com outros colegas meus. Mas do ponto de vista do turismo, a estratégia que temos seguido, de desinvestir nos eventos e passar a apostar na captação de rotas aéreas, e daí também a reportagem ter falado desse sucesso, e na imprensa estrangeira, tem permitido um crescimento em que o Porto e Norte estava a estagnar do ponto de vista do seu crescimento e de repente disparou a partir do ano de 2013, depois de termos iniciado esta nossa estratégia. Repare, estamos a falar... nos grandes eventos, no Norte, o Rally de Portugal, por exemplo, e o circuito que vai acontecer em Vila Real, do WTCC, acabam por ter indiretamente apoio do turismo, mas do turismo da região. É este o caminho? Serem os turismos das regiões também a incentivar grandes eventos, ou não? Repare, os eventos têm que ser medidos de acordo com aquilo que custam e qual é que é o seu retorno. Ninguém nega o retorno de eventos. A questão é saber, por exemplo, para lhe dar um exemplo simétrico, se o investimento do Turismo de Portugal na captação da base aérea da EasyJet para o Porto traz mais turistas por trás durante todo o ano e durante 3 anos um crescimento exponencial do que apenas no evento. E, portanto, é esta estratégia orçamental que temos de seguir e que eu confesso que é, de facto, polémica, porque uma estratégia baseada nos eventos é uma estratégia que agrada a autarcas e agrada às populações, mas traz menos turistas do que uma estratégia baseada na captação de rotas aéreas que ninguém associa ao trabalho do Governo, e eu também não quero que passe a associar, porque o meu trabalho não é propriamente estar a agradar aos eleitores, é trazer turistas, e aquilo que está a acontecer, de facto, é que a estratégia que temos seguido, sendo muito mais discreta e subtil, tem sido muito mais eficaz. E acho que no Porto é uma das regiões do país onde isso mais se nota. Estamos a falar do Porto, mas temos um potencial imenso. Temos o Algarve, que ainda não tem muitas companhias low cost, já tem algumas e voos diretos e os charters também a funcionar. Mas temos o Alentejo, por exemplo, esquecido, onde há um aeroporto que poderia ser aproveitado. Está na vossa estratégia também desenvolver este ponto no Alentejo, nomeadamente? O Alentejo está a viver também, aliás, como todas as regiões, o seu melhor ano turístico de sempre. E com taxas de crescimento... Mas falam sempre, os autarcas e os agentes do turismo do Alentejo falam sempre... Eu penso que a construção do aeroporto está lá. Aliás, quando souberam que vinha aqui, foi uma questão que me pediram. Não, e acho, pergunto, por favor, acho o que é que se passa com o aeroporto? Repare, para o aeroporto estar construído, muitas vezes em Portugal justifica-se a inexistência de qualquer coisa pela inexistência de uma infraestrutura. A infraestrutura está lá e os turistas não vão lá. Aquilo não é atrativo para as companhias aéreas. O que significa que para trazermos turistas para o Alentejo temos de o fazer em parceria com a região de Lisboa, que é onde os turistas para o Alentejo desembarcam. E, em vez de estarmos a dividir como acontecia antes, o país em 12, 13, 14 regiões de turismo, cada uma a falar para o seu lado e cada uma a criar as infraestruturas, passámos a ter 5 regiões no país interligadas ao transporte aéreo, e hoje o Alentejo tem muito mais turistas do que teve nos anteriores anos. E eu gostava só de salientar isto porque é importante, porque quando se fala destes números, depois não se tem noção comparativa. Portugal está a crescer 3 vezes mais do que Espanha, pela primeira vez na sua história. Estamos a crescer mais do que a média mundial, do que a média europeia, do que a média da Europa mediterrânica. Isto não é sorte, nem é primavera árabe. E, sobretudo, isto é mérito do setor privado. Eu acho que nenhum secretário de Estado do Turismo pode, com honestidade, chegar aqui e dizer este é o resultado do meu trabalho. Nós procuramos trabalhar para isso,
Mas sem o setor privado, e o setor privado do Norte tem dado provas disso, sem o setor privado eram impossíveis estes resultados. E qual é o papel do turismo, deste órgão do governo do turismo? Neste caso tem sido... nesse apoio ao setor privado? Neste caso, nós existimos em duas frentes. Por um lado, a mudança profunda da estratégia de promoção, ela estava muito assente em eventos, estava muito assente em publicidade tradicional a que hoje os turistas não ligam e estava absolutamente ausente do marketing digital. Nós hoje estamos no marketing digital, temos 400 campanhas por ano em vez de ter 2 e conseguimos promover muito mais produtos e muito mais regiões. Depois passámos a estar na imprensa internacional com os jornalistas e não com anúncios pagos a que hoje ninguém liga. E com a captação de rotas aéreas. Isso por um lado. Por outro lado, a liberalização do setor, que temos vindo a fazer em várias áreas, e uma delas, a principal, na área da animação turística. O número de empresas de animação turística cresceu exponencialmente, o ritmo de crescimento triplicou por mês de empresas que são criadas para entreter turistas. E quem diz entreter turistas diz com percursos gastronómicos, com percursos enológicos, tuk-tuks, motorizadas, com impacto brutal na economia portuguesa. Exato. Repare, por dia são 28 milhões de euros que os turistas estrangeiros cá deixam. Um pouco mais. Por hora é mais de 1 milhão de euros. O que é muito importante. E quando se costuma dizer que os turistas geram despesa, pois 1 milhão de euros da economia portuguesa não é despesa, é receita. É receita, é mesmo isso. Sr. Secretário de Estado, obrigado por ter vindo a este Jornal 2, com os números do turismo a crescer no país, nomeadamente no Norte. Até à próxima. Obrigado. O Papa fala em tolerância, mas alerta para a necessidade de não se entrar num ciclo de provocações. Já a seguir, na página 2, a entrevista ao Bispo do Porto. A história da música alemã começa agora a ser contada na Casa da Música no Porto.